Uma boa noite, então. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos trabalhar o mito cristão e o caminho oferecido por Cristo. Se formos pensar a trajetória do Cristo, como nós comentamos já aqui, que as etapas e processos que Cristo viveu, elas expressam questões arquetípicas que têm a ver com a nossa individuação. A gente já comentou aqui também que, assim como existe uma individuação individual, existe uma individuação coletiva. E que há uma correspondência entre os processos que nós vamos conquistando individualmente e a mudança da consciência coletiva que tem que dar lugar a novas possibilidades de entendimento, de realidades que até então não eram reconhecidas. Então, a gente vê isso no processo cristão também. Quando Jó ele questiona a Deus, Yahvé, mas se submete a esse Deus, que, num movimento que é permitido para o demônio, inflige a ele uma série de situações, de dor, sofrimentos e movimentos ligados não só a ele, mas à família dele, né? E Jó persiste, mas inaugura ali um questionamento. Bem, se eu amo a esse Deus e temo a Ele, e obedece a sua vontade, por que Ele faz isso comigo? Então, Jung vai dizer que a resposta a Jó é a resposta da encarnação de Deus, representado pela vinda, então, do Cristo. Então, é como se a imago divino, digo imago porque não é Deus, né? Mas a imagem de Deus se faz representar pela presença de Jesus, e esse é o mito da encarnação do amor. Então, ele representa esse momento e que inaugura também uma mudança de consciência em relação à imagem divina. Não mais aquele Deus olho por olho, dentro por dentro, um Deus terrível, temível, mas um Deus de amor. E nosso irmão André Luiz, se referindo a essa presença do divino amigo, vai colocar: desde a chegada do excelso benfeitor ao planeta, observa-se-lhe o pensamento sublime penetrando o pensamento da humanidade. Isso é bem importante. Essa encarnação, então, desse pensamento, né, sublime, como diz o André Luiz, penetra o pensamento da humanidade. Essa encarnação, então, de Jesus, representando uma nova imagem divina, é um momento de comunhão com a humanidade, lavando a nossa alma de um passado que não serve mais e abrindo, então, um novo horizonte de consciência para cada indivíduo e para toda a humanidade. Dir-se-ia que no estábulo se reúnem pedras e arbustos, animais e criaturas humanas, representando os diversos reinos da evolução terrestre, para receber-lhe o primeiro toque mental de aprimoramento.
Então, ele realmente representa um impulso fantástico que a gente não consegue dimensionar, de uma mobilização de forças em favor da nossa evolução. Aquele que vinha libertar as nações, não na forma social, que sempre lhe será vestimenta, as necessidades de ordem coletiva, mas no ádito das almas em função da vida eterna. Ele chega sem qualquer prestígio de autoridade humana, mas com sua magnitude moral, imprime novos rumos à vida por dirigir-se, acima de tudo, ao espírito, em todos os climas da Terra, transmitindo as ondas mentais das esferas superiores de que procede. Transita entre as criaturas, despertando-lhes as energias para a vida maior, com que atanger-lhes as fibras recônditas, de maneira a harmonizá-las com a sinfonia universal do bem eterno. Então, Jesus realmente muda a paisagem terrena, trazendo um novo rumo para a nossa existência. Então, o que Jesus traz com a mensagem dele? Ele traz a presença dele, com o seu testemunho e sacrifício, e ele deixa uma promessa para nós. A ideia do Espírito Santo e a ideia do Consolador prometido. Então, esses dois grandes movimentos que ele apresenta para a gente, né? E aí o Jung vai dizer: o drama da vida arquetípica de Cristo descreve, em imagens simbólicas, os eventos da vida consciente, assim como da vida que transcende a consciência, de um homem que foi transformado pelo seu destino superior. Então, a encarnação do Cristo, ela vai representar todos os embates, as vicissitudes do self, do espírito, né, em sua encarnação no ego individual, e todo o processo que esse ego, enquanto consciência menor, vai ter que trabalhar para realizar esse self, representando, então, a individuação. Então, para Jesus, para Jung, Jesus, ele é a imagem, a melhor imagem de um processo de individuação. Por causa da cruz ou por causa da ressurreição? Por causa de todo o processo que ele passou. Como Jung fala, todo o processo dele são imagens simbólicas. Começa naquela imagem que o André Luiz coloca. O maior de todos se fez o menor. E nasce numa estrebaria, em condições que desfavoráveis, né, no meio da natureza, nessa sinfonia, nesse concerto, convivendo então, com todos os elementos evolutivos da realidade do psiquismo, né, desde lá do mineral até o homem, representando essa congregação amorosa e, como André Luiz fala, esse despertar, esse impulso a mobilizar forças superiores para que a evolução se dê. Então, toda a história de Cristo, não só, né, a etapa da crucificação, enfim, mas são momentos arquetípicos fundamentais. E a gente tem daí, no primeiro momento do seu nascimento, um modelo arquetípico que é presente em todos os heróis gregos, por exemplo, né? Que é a ideia, o mito da criança divina, que representa, ao mesmo tempo, um momento de fragilidade, porque é um bebê, com toda a dificuldade para sobreviver,
E a gente vê isso no mito cristão também. Cristo, toda a perseguição, né, de Herodes que houve em relação às crianças, a matança de todas as crianças, ele não ter paradeiro e ser incerto o destino e o futuro dele. Então a gente vê assim, no mito do herói exatamente isso, né, que ele luta como forças contrárias, né, e tem que superar e vencer todas essas forças e se autoafirmar para realizar o seu destino. Então, no mito do herói a gente vai ver isso, né? Que geralmente está ligado ao ordalho, né? Aquele momento que muitas vezes, quando a criança, nos mitos, são expostas, são relegadas à morte, e elas são entregues, então, aos deuses, ou seja, o destino delas depende dos deuses, porque não tem nenhum fator humano que possa salvá-la e dar condições de sobrevivência. E, apesar de toda a lógica contrária, ela sobrevive e retorna, então, para realizar o seu destino, né? Tu falou que Jesus foi a maior representação do processo de individuação, né? Isso o Jung disse. O Jung. O Jung falou assim. Mas, realmente, os acontecimentos que nem tu falou, né, que ele teve o mito de herói e tal. Mas, às vezes, no Evangelho, a gente vai lendo, não sei se no Evangelho só traz as coisas boas, parece que ele já veio individuado, assim, ou não teve tanto conflito com o ego, assim, sabe? Que ele já veio... ou pelo menos quando ele começou a fazer com 30 anos, ele já estava individuado. Assim, não, na verdade, o que acontece, né, gente? Ele tem que passar por um processo do qual ele aceita o seu destino. Quando ele é batizado por João Batista, para que se cumpra as profecias, e ele recebe, então, as bênçãos do Espírito Santo, e assume, então, o seu destino. Então, claro que Jesus, enquanto Espírito, ele já está num grau de evolução, numa dimensão muito mais avançado, com nível de consciência, né, plena. Mas ele vive esse drama para nós. Essa que é a questão. Então, ele passa como modelo de individuação, como exemplo, mas não que ele, né, esteja, digamos assim, constrangido a isso, né? Ele transcende tudo isso. Mas esse é o ato de humildade dele, de aceitação, né? Eu me entrego de maneira humilde e total para viver com vocês e experimentar coisas que são fundamentais. E eu vou viver essas coisas. E vivendo elas, eu vou mostrar para vocês um caminho. Então, claro, toda a presença dele é um modelo exemplar, né? Estamos falando de padrões arquetípicos que marcam, então, realmente referências basilares para a nossa caminhada. Inclusive a tentação, né? Que é esse momento do deserto, da qual todos nós um dia também teremos que ir. Então, todos os processos arquetípicos que ele vive são elementos da qual nós vamos nos confrontar de alguma maneira. Não, mas de acordo com o que o André falou, os processos psicológicos ele não viveu. Ele demonstrou o quê, mas porque ele já era um ser individual. Mas ele viveu. Claro que ele viveu. Viveu como? Pensa assim, gente. Quando a gente vai brincar com crianças, né, a gente se torna uma criança e vive aquele momento, mas a gente não é criança. Então, a gente é simultaneamente adulto e está reconhecendo a situação daquela dinâmica, mas e vive aquilo. E vivendo, tu está interagindo ali. Então, a vivência existe. Tanto é que tem aquele momento que ele está na cruz e pergunta, né? Que Deus,
e questiona se pode ser tirado aquele cálice amargo, né? E se não puder, que ele o vive até o final. Então, aí tem essa dimensão do Cristo e da personalidade de Jesus. Claro que quem está ali é o Cristo, mas ele encarna nessa personalidade Jesus para justamente dar a dimensão do humano. E o constrangimento dele, que tem que se preparar 1000 anos, que ele suava sangue. Então, é um sofrimento muito maior também, porque ele tem que regredir a sua condição perispiritual, se conformar numa realidade que é extremamente limitada e pagar o preço de viver dentro dessas condições, não sendo isso. Então, claro que ele não é isso, mas ele pagou o preço, não valia a pena. Se ele não pagasse o preço, então não precisa nem ele encarnar. Né? Então, ele paga o preço, ele paga e vive, né? E ama. E cada momento dele é um gesto de compreensão profunda e de amor para conosco, diante de toda incompreensão, que a gente vai, de uma maneira, apresentando no decorrer da passagem dele junto a nós. Eu penso que, assim, a gente conhece, digamos assim, esse Jesus, porque era o que, depois da ressurreição, foi do interesse também dos apóstolos e dos que o seguiram, que escreveram, nos relatar os fatos que chegaram a esse ápice. Uhum. Porque esse é a essência dele. Sim, exato. Agora, Jesus, a glorificação dele, depois de tudo que ele passou. Então, nós conhecemos, digamos, a cultura geral, o que nos foi relatado. Agora, eu li uma vez que tem aí umas pessoas que acham que Jesus foi tipo um agênero, que fez de conta, mas não era. Eu, pessoalmente, acho que ele foi criança, adolescente, jovem, estudou, trabalhou, se irritou, fez tudo que uma criança faz, fez tudo que um jovem faz. Mas isso é a parte, digamos assim, da nossa vida cotidiana, do dia a dia. A síntese está na maturidade. E a maturidade é o que nos foi relatada. É claro, Eu né, acho que nos que falta esse pedaço. claro que há um despertar do si, né, na sua maturidade, quando ele veio realizar sua obra. Mas é óbvio que a gente está sempre vivendo um Cristo que passa por essas fases, mas que tem uma compreensão, talvez intuitiva, dessa comunhão de Deus. Ele já sabe, ele sabe que ele é diferente, né? Aqui, olha o que Joana coloca. Joana de Ângeles nos afirma que Jesus é o perene momento em que o Rei Solar, ela dá essa imagem, né, do sol majestoso, mergulhou nas sombras terrestres, a fim de que nunca mais houvesse trevas na humanidade, possibilitando uma perfeita identificação entre a criatura e seu Criador para todo sempre. Então, ela dá a imagem de uma grande noite. O Jung, a Nélia Fé, fala desse momento, de que havia forças arquetípicas contrárias, tensões mundiais, coletivas, e a tensão de uma nova necessidade de vir uma renovação. Então, Jesus chega nesse momento, né, de crise, representado por Jó, né, e como um sol ilumina essa noite, possibilitando, como ela diz, essa identificação da criatura com o Criador. Então, é o momento que a gente já está em condições de dizer, eu posso ser. Eu não preciso ficar rastejando no chão, na barbárie, achando que a minha vida é só esse momento factual, vivido por essa ordem material. Eu consigo agora me identificar com o Criador.
A benfeitora nos coloca que ele implantou o seu reino no país das almas, inaugurando a era da renúncia aos bens terrenos. Então, isso também eu acho bem importante. Quando ele encarna e o nascimento dele se dá na manjedoura, ele está abdicando de todas as facilidades e recursos materiais e de todos os poderes do mundo. Como se ele dissesse, para individuar, não precisa disso. Então, de uma maneira, e aliás, uma das grandes questões que impede, né, e isso está lá no Livro dos Espíritos, a nossa evolução é a nossa identificação com o mundo material. O Espiritismo vem nesse trabalho de se opor ao materialismo. E esse materialismo não é só a não consciência da realidade espiritual, que é negada e que a ciência e a sociedade teimam em resistir em aceitar, né? Mas sim também os valores materiais. E se a gente for ver assim, São Francisco de Assis, uma Teresa d'Ávila, e todos esses, eles abdicaram sempre das questões materiais. Todos eles. E fizeram um caminho que não dependia disso, né? Então, eu acho isso de extrema importância, né, gente? Porque a gente não acredita que possa fazer esse caminho sem essa dimensão material na nossa vida, né? Mas a vida do Cristo e daqueles que realmente testemunharam em nome dele, tanto é que o drama de Judas foi esse, né? Judas, ele estava dentro de uma lógica do mundo e queria que Jesus revertesse isso a partir da lógica do mundo. Poder, né? Em todos os sentidos, materiais, políticos e assim vai. E Jesus, não, eu não preciso, não é essa lógica que está em jogo, não é dessa lógica que eu falo. E eu não preciso entrar nisso. Pelo contrário, se a gente entra nessa, a gente perde muito. A gente se perde. Então, eu estou abdicando de toda essa lógica dos homens, mostrando que existe uma outra lógica, uma outra forma de viver a realidade e de se relacionar com a vida. Não, sobre isso, deixa eu só abrir aqui que eu estou com o livro das dificuldades, né, de usar Jesus como modelo. Eu achei impressionante uma partezinha aqui que também eu não entendi bem, queria ver se tu falava um pouquinho. Diz assim: e se não conseguimos conduzir o homem interior ao seu pleno desenvolvimento e realização, é porque queremos imitar o Cristo de maneira literal, agindo de maneira superficial e formalística, transformamos Jesus num objeto externo de culto. Essa mentalidade rouba a misteriosa relação com o homem interior. Então, isso tem a ver com uma outra citação do Jung que diz o seguinte: se Cristo é a descrição de todo o processo onde o ego atinge a consciência do self e realiza esse self, então o que o Jung propõe é uma imitação do Cristo. Mas não é imitação literal, por isso que fala de imagem simbólica. Então ele diz o seguinte: para o indivíduo, isso significa não uma imitação de Cristo, mas seu exato oposto. Uma assimilação
da imagem de Cristo em seu próprio ser. Já não se trata de um esforço ou de um trabalho intencional de busca da imitação, mas antes uma experiência involuntária da realidade representada pela lenda sagrada. Então, o que está se colocando? A gente tende a ficar no literal. Então, eu vou fazer o que o Cristo fez. Não é seguir o Cristo, não é ficar preso, condicionado a um processo concreto, mas é entender a sua mensagem. Né? Então, a ideia da crucificação, então eu vou me crucificar também, né? Vou me dar uma chibatada, vou sofrer. Não, então, essa crucificação, ela é emocional, ela é psicológica. Ele está nisso, no sentido que eu vou ter que suportar os meus opostos, que vou ter que ficar suspenso entre a minha divisão interna, ou a divisão minha e do mundo. Então, quando eu falo de uma imitação do Cristo, é nessa realmente dimensão emocional e simbólica da qual ele vai trazendo para nós, e não fazer uma cópia da vida dele. Essa é a grande diferença. Por isso que o índice não é uma imitação no sentido literal, é o oposto aí. Eu poder realmente me tornar também um Cristo e fazer a minha caminhada, que envolve esses processos todos, né? Uma entrega, uma renúncia, sacrifício, conexão com o divino, recuperar um reconhecimento de uma potência que está dentro de mim, e assim vai. Né? Tudo isso que marcou a existência dele. Então, esse momento do Pentecostes, que vocês comentaram, representa uma segunda anunciação. Né? Então, a ideia que se tem é que, no Pentecostes, é inaugurado o momento onde Cristo dá abertura para o Espírito Santo. Ou seja, quando ele diz que esse processo que ele viveu individualmente vai começar a se dar coletivamente. E, do ponto de vista da tradição judaica cristã, é o nascimento da igreja, né? Que pode ser simbolizado com esse movimento do cristianismo na vida coletiva. Mas, como a própria igreja tem que fazer esse processo que o Cristo também fez, alguns analistas que fazem essa relação entre o mito cristão e a psicologia dizem que a igreja também vai ter que morrer. Né? Então, esse processo é uma passagem para que realize a condição máxima do Cristo, que é o Deus em nós. A igreja morrer. A igreja enquanto um culto exterior, um culto coletivo, institucional. Né? Então, a ideia é que, de alguma maneira, essa vivência passa pelo coletivo e possa representar uma união, acima de tudo, de consciência amorosa, mas que se realiza em cada indivíduo. Aqui diz Hugo Ranner: o destino terreno da igreja, como corpo de Cristo, toma como modelo o destino terreno do próprio Cristo. Isso significa que a igreja, no curso de sua história, dirige-se para a morte.
a morte da igreja, como agente coletivo do processo, abre seu ciclo arquetípico, a compreensão psicológica e transfere seu simbolismo para o indivíduo, que Jung chama de encarnação continuada. Então, o divino encarna em Cristo como representação do seu amor. Essa encarnação continua na Anunciação em Pentecostes, com o Espírito Santo, que cria-se o corpo do Cristo na instituição, e que isso, de uma maneira, tem que avançar, segundo Jung, para o indivíduo, que é a terceira dispensação. O Espírito Santo é a mensagem do Cristo, representada por todas as vozes que, em nome dele, lutam e trabalham pela sua mensagem. Né? Então, ele representa realmente esse legado, e do ponto de vista espírita, são todos espíritos que formam, né, essa egrégora espiritual que trabalha sob a égide e em nome dele, né? Esse seria o Espírito Santo. Mas que, no nível simbólico, seria, então, a manifestação do divino na união coletiva de todos nós, que é projetada na igreja, mas que depois tem que ser superada para que a igreja se torne cada um de nós. Aquela ideia, cada um é um templo vivo de Deus. Então, isso seria um terceiro estágio, né, que um jesuíta ele fez essa previsão. O Joaquim de Flora, teólogo do século XII, postulou 3 períodos da história do mundo. A idade da lei, ou do Pai, que é esse Deus Yahvé, ordem, lei, né? E não há, então, muito misericórdia. A idade do Evangelho, que é, ou do Filho, que aí é a mudança dessa imagem divina para um Deus de amor, e a idade da contemplação ou do Espírito Santo. Então, a primeira revelação vem com Moisés, segundo o Espiritismo. A dispensação judaica é centrada na lei e na coletividade do povo escolhido. Né? Temos uma visão baseada em postulados coletivos para organizar a mentalidade de um povo, preparar a vinda do Cristo a partir da ideia de um único Deus. Então, a gente vê isso acontecendo. E aí, a questão da subjetividade ainda não está presente. Porque as pessoas não são ainda um indivíduo. Elas são um coletivo regido por uma lei. E as pessoas não têm muito vontade própria. Uhum. Na segunda revelação, nós temos a experiência de um indivíduo singular, que é Cristo, o valor concebido, com fé em Ele, que realiza para nós essa presença do divino, como imagem plena do homem integral, que a gente já falou aqui, né? Então, ele carrega para nós essa encarnação dele, vem e nos fala desse homem-deus, aquilo que a Joana fala. Ele conecta a criatura ao seu Criador. Então, agora a gente pode acreditar que a gente pode chegar lá. Né? Que a gente é filho de Deus e que a angelitude, a perfeição também nos pertence. E essa terceira fase, então, o Jung diz, Cristo é o homem interior, a qual se chega pelo caminho do autoconhecimento. Então, ele representa realmente essa noção de subjetividade.
Noção que existe um indivíduo, que existe um mundo interno, e que esse mundo interior é mais importante do que a realidade coletiva e exterior, que até ali todo mundo vivia. Até chegar a essa terceira fase, representado pelo Consolador prometido, né? Que é o momento, então, da gente poder viver Jesus, né? E como falou, eu vou mandar o Consolador prometido, que vai falar o que eu já falei e outras coisas a mais que não pode falar. E que a gente pode realizar coisas também. Então, ele abre um leque de possibilidade e nos faz ter que exercitar isso em nós. Nos comprometer de alguma maneira com isso, né? Então, Jesus, ele nos presenteia e aspirava para todos nós o que ele conseguiu. Né? Vocês são lagartixa, mas um dia a gente vai ver a borboleta, né? Aquela história da lagartixa e da borboleta. A vida real é de borboleta. Vocês estão vendo só no mundo da lagartixa aqui, mas eu vou mostrar que, na verdade, a nossa realidade é outra. E assim ele compõe para nós como esse libertador da alma humana, iniciador de uma nova condição espiritual, subjetiva. Eu li isso aqui, então, as contribuições, algumas deixadas pelo Cristo, né, com relação à ideia de mundo interno e subjetividade. Então, ele nos liberta da psique infantil, né, que começa com o questionamento de Jó. Jó já vem questionar, né, e ele, então, nos liberta dessa psique infantil, subjugada a um Deus terrível, da qual eu não tenho liberdade. Ele nos dá uma forma de operacionalizar os problemas dolorosos da vida. Eu começo, então, a questionar a minha existência e o sentido da vida e poder ter um lugar de reconhecimento e de valor nessa vida. E isso a gente vê em toda a dimensão revolucionária que o Cristo traz, onde aqueles indivíduos que, mesmo escravos, mesmo subjugados por uma ordem social, recuperam uma dignidade. E essa dignidade não está lá na formalidade da organização do mundo, mas sim numa nova consciência que eles adquiram. E de uma liberdade que não é do mundo, então, mas é uma liberdade espiritual. Jesus possibilita também reconhecer nos dramas e nos sintomas que a gente vive como condição própria de cada um e por isso superável por nós mesmos. Então ele diz: a tua fé te curou. Ele diz: vai e não peques mais. Ele diz: atire a primeira pedra que não tiver nenhum pecado. Então, ele vai trazendo para nós, num processo de educação que é maravilhoso, né? Ele vai extraindo, como uma maiêutica socrática, o melhor de nós, né? Fazendo parir esse homem individual e livre, mas também, com isso, legando a nós a nossa responsabilidade, dizendo: bem, se você chegou nessa condição, não foi por culpa de Deus, do mundo, foi por você mesmo. E se tu chegou até aí, tu pode reverter também esse quadro, tu tem condições. Ele deu, consequentemente, uma nova racionalidade,
uma nova lógica, uma nova forma de pensar, uma nova de poder se esclarecer e de reconhecer a realidade e poder se movimentar a partir, então, dessa nova perspectiva de realidade. Ele realmente acreditou em nós. Então, ele também marca a sua presença entre nós com a descoberta da capacidade de mudança e poder pessoal. Quando ele diz, o reino de Deus está dentro de vós. Vós sois deuses, você pode conseguir fazer muito mais do que eu faço. O que eu faço e mais ainda, ele diz assim. Olha, mesmo que seja difícil de acreditar, né? Mas se ele disse, né? Mas se ele diz, é sinal, né? E com isso, ele abre uma nova perspectiva de vida. Então, se o mundo acabava nesse muro aqui, e a minha vida era limitada, e a minha realidade era essa, a partir disso, gente, né, uma outra dimensão começa a acontecer. É interessante que aqui no Nova Racionalidade, né, quando ele nos chama à razão, quando ele... a gente pensa hoje sobre a doutrina espírita que fala de uma fé raciocinada, ou seja, a gente precisa exercitar a razão, pensar, todas essas questões aí. E, no entanto, Jesus já trouxe isso a nós, mas foi tão mistificado durante todo, até vir a doutrina, a gente tinha uma fé cega, né? Ou ainda existe. A gente tem que entender, gente, o livro da Joana, Jesus e Evangelho segundo a Psicologia Profunda, é o livro que mais fala sobre sombra em toda a obra dela. Depois, talvez, é o Em Busca da Verdade. Então, a proposta de Cristo, quando ele lançou isso aí, ele comprou uma briga também. Tanto é que ele foi morto. A proposta dele não foi aceita, né? Então, ele trouxe para nós um projeto revolucionário. Ele também, junto com essa perspectiva, então, nos traz esse homem interior e da capacidade do autoconhecimento, da capacidade de poder individuar. Mas quem diz que a gente quer? Quem diz que isso é fácil, do ponto de vista de onde a gente está e poder sair desse lugar? Então, de certa maneira, o que acontece? Essas forças arquetípicas contrárias que Jesus teve que combater, né? E então estamos falando de uma sombra coletiva enorme, dessa noite escura, realmente, ela vai se perpetuando enquanto confronto do longo da história. E vai sendo, enquanto o projeto dele, ele vai tendo estratégias, trazendo um, trazendo o outro, até chegar o momento de maturidade aonde essa terceira revelação pode acontecer para nós. Hoje, só bem rapidinho. Então, com Jesus, com Cristo, o mundo dos encarnados e o mundo dos desencarnados mudou substancialmente. Com certeza, totalmente, é radical. Dos desencarnados. Desencarnados também. Porque a mensagem, antes de Cristo, a dimensão, a outra dimensão, era de acordo com as possibilidades da evolução do espírito até aquele momento. E a gente não esquece também que, na verdade, o psiquismo dele, ele envolve toda a Terra. E esse psiquismo ele vai interferir em todas as consciências do planeta. Todas elas. Todos os reinos e também dos encarnados. Tanto é que, quando ele desencarna, a primeira coisa que ele faz é ir ao encontro de Judas. E passar pelo esse mundo dos mortos, entre aspas, né? E deixar seu rastro de luz lá também, para depois acender. Então, realmente, a mensagem dele atinge todas as dimensões.
Gelson, as 5 obras de Emmanuel que fala dos cristãos primitivos, eles se entregavam assim, parece assim que eles entenderam a mensagem de Jesus. O que aconteceu com esses cristãos que deram um testemunho assim que foram, né, que se lançaram à morte, à arena, e para nós, com todo esse cabedal de informações hoje, nós ainda temos essa grande dificuldade não digo de aceitar o Cristo, mas assim de se renovar. Na verdade, quando eu falo que ele trouxe uma nova forma de razão, a vivência dos cristãos não é, o Jung não acha como uma vivência racional, e a presença dele na nossa vida para Jung não é racional. E Jung vai dizer, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, o conteúdo arquetípico, né, que ele representou, com toda a mensagem dele, e que acabou sendo uma resposta satisfatória ao inquieto e clamoroso inconsciente da multidão. Como se a multidão tivesse anseio por uma nova mensagem. Ele levou esse drama a uma verdade universalmente aceita, não com certeza por um ato de julgamento, mas pelo fato irracional da possessão, que é muito mais eficaz. Então, é interessante, ele fala de uma racionalidade, e ele propõe essa racionalidade no sentido de uma nova forma de pensar a vida, então tem aí, mas a vivência dele foi uma experiência viva, de entrega e de amor, não racional. E as pessoas eram tocadas, né? E tanto é que quando, mesmo aqueles que não convivem com eles, mas aqueles primeiros cristãos que foram tocados pelo Cristo, talvez pela limitação até intelectual deles, e não tinha uma compreensão exata do que aquilo representava. Porque era gente muito simples, do ponto de vista até cognitivo. Mas alguma coisa tocava profundamente a sua alma, no seu coração. E eles eram cativados. Então, a gente fala realmente de uma fé. E mesmo que a fé seja raciocinada, que é a nossa proposta, de levar razão para a fé continua sendo um ato não racional. Porque senão não é fé. Né? Se eu sei porque eu estou me entregando, né? E todo esse saber esclarece tudo, então, não, porque a fé é o poder realmente dar um passo independente das incertezas que eu tenho. E aí eu tenho uma razão, que a doutrina nos coloca, que ajuda a gente a fortalecer essa fé, que o espírito é imortal, que eu já vi outra vez, então isso me faz eu reconhecer que as coisas que eu passo não são por acaso, e eu posso aí, então, aceitar melhor isso, e assim por diante. Né? Mas isso não nos exime de uma experiência de fé, que é uma experiência que é não da cabeça, é uma experiência por uma via de sentimento. Então, tem tudo isso em jogo. Né? Num nível bem mais simples, eu sempre tive dificuldade de entender como é que aquele povão que estava lá na frente do pilar escolheu entre Jesus e Barrabás. O que eles sabiam de Jesus para fazer essas coisas? Tem toda uma dinâmica, um jogo, mas eu acho que tem uma questão que, para Jung, está falando também, é um inconsciente coletivo das pessoas. Tinha toda uma armação, claro, ali, dos doutores da lei, de toda a dinâmica ali para poder realmente incitar o povo contra ele, tinha pessoas infiltradas para mobilizar emocionalmente o povo, ou gerar medo. Então, tinha toda uma armação. Mas
de uma maneira, assim, a gente está falando de um processo que é individual e também coletivo, que essa individuação é coletiva também. Existia ali um confronto entre o homem velho e o homem novo. Entre essa consciência que quer uma libertação de um lugar que é difícil de permanecer, de escravidão, de injustiça, de limitações, de entendimento parco da vida, mas tem um compromisso aí bem grande, das quais as pessoas não querem também pagar o preço. Então, de uma maneira, é como se a resposta do povo ali, em prol de Barrabás, é uma resposta inconsciente de toda a humanidade, de eu não estou querendo ainda mudar. Eu ainda não quero pagar o preço por esse compromisso. E, então, porque tudo isso é simbólico, né? Quer dizer, essa história ela se passa numa determinada região do planeta, dentro de uma certa população planetária. Mas é como se fosse uma fatia estatística da realidade de toda a humanidade e uma representação de um processo que é de todos. Então, ali, naquele momento, tem essa dimensão que é muito maior do que a situação ali presente. Tem turba de espíritos ali. Tem todo o nosso inconsciente. E que nós temos que ser, como fala o próprio Emmanuel na carta dele, quando ele descreve Jesus. Ninguém consegue ficar indiferente a Jesus. Ninguém. É como se a presença dele fosse um convite amoroso, mas que dói, que me desvela, que revela a minha sombra, que me confronta com aquilo que eu sou, ou aquilo que tenho vivido. E por isso que é o livro que mais fala de sombra, ao mesmo tempo de Joana. Porque realmente ele veio combater essa sombra. Só quem é que é a sombra? Nós, né? Quem está identificado com a sombra? Nós. Quem tem que abrir mão dela? É nós. Eu acho que já passou 2000 anos e a gente não houve aprendizado, porque a gente sabe exatamente, a gente tem essa lição e a gente muitas vezes mascara o que está enxergando. Aqui a gente fala, mas quando sai, realmente a gente vê certas coisas que poderiam estar mudando, a gente não quer mudar. Então, eu acho que realmente o que aconteceu e o que a gente faz hoje em dia tem pouca mudança. Não pela ignorância, mas o fato de realmente querer mudar e ter essa vontade. Eu acho que essa é a grande luta que a gente vem travando nesse período todo até aqui, né? Mas, por incrível que pareça, Jesus ainda continua acreditando. Né? É interessante. E quando o Ismael vai dar notícia da realidade do Brasil, né, que Jesus abençoa essa região e manda vir aqueles filhos arrependidos para semear o coração do Evangelho no mundo, o Ismael chora. Gente, começou mal, está terrível, não vai dar nada certo. E Jesus não manda vir todos os outros das igrejas mais ainda, né? Todos os outros que estão querendo vir, manda vir. Então parece que realmente não vai dar certo essa história, né? Mas o cara enxerga longe, né? Então alguma coisa nesse movimento está acontecendo. E aí, claro, a gente optou não pela mensagem de amor, a gente optou pelo caminho mais complicado, que é a da dor. Né? E viemos optando por ela. Mas uma hora a gente cansa. Né? E essa mensagem, que já está lá, impregnada no nosso mundo interno, nosso inconsciente, esse apelo suave, amoroso, daqui a pouco começa a fazer sentido. Bah, mas agora eu sei o que significa isso e eu quero isso. Mas tem um tempo aí, né? Bem, gente, nosso tempo então está finalizando. Semana que vem a gente vai
para o próximo item, que é o item 10. Jesus e a proposta do homem interior.